Olá, eu me chamo Rodrigo dos Santos Oliveira, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, sou bolsista CAPES de doutorado, orientado pela professora Semira Miscorci Silva e membro do Grupo de Estudo sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu livro, também fazer a divulgação dele, intitulado Diplomacia e Nomadismo na Antiguidade Tardia, o estereótipo cita na História de Menandro Protetor, século VI, que foi publicado esse ano de 2024 pela editora Tempestiva. O livro, então, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2021, onde eu investigo de que modo Menandro Protetor, um autor romano do século VI, aplicou o que eu entendo como estereótipo cita-nômade para representar dois grupos nômades da segunda metade do século VI, os ávaros e os turcos. Eu entendo o estereótipo, então, a partir do que teorizou Homi Bhabha, e eu defendo que se construiu na Antiguidade Clássica, a partir de obras como as Histórias de Heródoto ou dos Ares, Águas e Lugares, dos Hipocráticos, que se construiu na Antiguidade Clássica um estereótipo específico para se referir a grupos nômades, que eu nomeei de estereótipo cita-nômade. Cita porque se refere a um etnômio de um grupo nômade iraniano da Antiguidade Clássica, mas um etnômio que foi repetido depois por autores da Antiguidade Tardia, e nômade porque se refere ao modo de vida desses grupos. Conforme refletido por Homi Bhabha em O Local da Cultura, o estereótipo ele se constitui através de uma ambiguidade entre algo que é dado, já estabelecido, e algo que deve ser continuamente reiterado, ansiosamente repetido. Então, quando autores da Antiguidade Tardia empregavam o etnônimo cita para se referir a grupos como búlgaros, ávaros, turcos e outros, na verdade eles evocavam uma série de características que transcendiam o texto do autor em questão, já que retornavam uma série de características aplicadas aos citas que já foram descritas desde a Antiguidade Clássica por autores como Heródoto e os Hipocráticos. É a partir disso que eu compreendo como estereótipo cita-nômade que eu investigo no meu livro de que modo Menandro Protetor representou em sua fragmentária história ávaros e turcos. Ambos os grupos possuem relação entre si. Os ávaros eles migraram para a Europa Oriental por volta de 558 e então foram pouco a pouco migrando em direção à Europa Central, onde estabeleceram ao norte do rio Danúbio uma entidade política conhecida como Caganato Ávaro por volta de 568. Do norte do rio Danúbio, os ávaros exerceram constante pressão sobre o Império Romano do Oriente. Já os turcos fundaram em 552 um imponente império nômade conhecido como Kaganato Turco, que se estendeu em seu período de apogeu da Sibéria Ocidental até o norte do Mar Negro. Embora ambos os grupos fossem nômades e o estereótipo cita-nômade esteja presente nas representações produzidas por Menandro sobre ambos os grupos, ávaros e turcos são representados de forma consideravelmente diferente dentro da obra de Menandro Protetor. Enquanto os turcos são representados como os bárbaros amigáveis, bem dispostos frente ao Estado romano, os ávaros são representados de forma majoritariamente pejorativa. Então os ávaros são gananciosos, cruéis, pretensiosos, traiçoeiros, e isso na realidade é um reflexo do contexto histórico no qual Menandro estava inserido, onde os ávaros estavam em constante conflito com o Império Romano do Oriente, constantemente exercendo pressão em troca de presentes e tributos. O que legou a eles, é claro, uma representação que os colocava como gananciosos. Bom, então é isso. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre minha pesquisa, o livro está disponível em PDF no meu academia.edu e no academia.edu do GEMAN e também pode ser encontrado em link da bio no GEMAN. Obrigado e um abraço.